Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Pois bem, meu irmão Neilton. Abençoado com todas as bênçãos. Maravilha, meu irmão. Graça e paz, seja muito bem-vindo. Já temos aqui alguns irmãos aí nos comentários. Vera Lina, graça e paz, irmã. Todos os irmãos que estão chegando agora. Obrigado aí vocês pela audiência, tá bom? Obrigado aí quem é? Edmundo Filho também, vamos que vamos. Vamos a mais um bate-papo em graça aqui hoje, a mais uma entrevista aqui, né? Com o nosso irmão. Hoje é o nosso irmão, para quem não conhece, nosso irmão Neilton Cardoso. Mais um irmão que tem aí levado a palavra da graça de Deus adiante. Desde já, muito obrigado vocês que estão entrando aí nos comentários. Já te peço que deixem like, compartilhem aí a mensagem, tá bom? Comentem à vontade. E ao decorrer aqui do nosso bate-papo, a gente vai estar aí citando o nome de alguns irmãos, tá bom? Meu irmão Neilton, mais uma vez, obrigado aí por aceitar o nosso convite. E fique à vontade, se apresenta aí para os nossos irmãos. Abençoados com todas as bênçãos. Eu que agradeço o privilégio de estar falando aí do nosso pai. Meu nome é Neilton Cardoso e falo aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, bonita por natureza e abençoada por Deus, desde antes da fundação do mundo. Deus teve um carinho muito especial aqui na cidade do Rio de Janeiro, não é isso? Muito linda. Estamos aqui falando a respeito da palavra do nosso Pai e estamos à disposição dos irmãos para participar com todos os irmãos. Bom? Amém, amém. Obrigado vocês aí, ao irmão Nelson, o irmão Edmundo, que está no comentário sempre conosco, o Leão Pregador, obrigado aí pelos comentários. Vamos aí interagir aqui com os irmãos, tá bom? Então, abençoados, o nosso objetivo, o nosso propósito aos sábados está sempre trazendo aqui um convidado para bater um papo. Eu tenho tido esse desejo de principalmente trazer alguns irmãos que a grande maioria não conhece, mas que também tem um trabalho árduo onde mora, enfim, nas suas redondezas, na sua vizinhança, também através de outras redes sociais, ou até mesmo aqui pelo YouTube, mas não tem ainda, digamos assim, muita visibilidade, né? Então, o que a gente quer é fortalecer a graça para que outros irmãos também venham ter voz aqui na plataforma do YouTube, para que juntos, de fato, sejamos mais fortes e venhamos levar esta palavra adiante por meio de outras instrumentalidades, além daqueles irmãos que você já conhece, como o irmão Geraldo, irmão Elcio, irmão Cristiano, irmão André Pimentel, né? E outros irmãos, a gente quer fortalecer também para que a tradição religiosa veja que não é um grupinho de pessoas que está sem o que fazer, que saiu do sistema. Na verdade, o povo da graça é um povo forte, é um povo que deve, dentro do fundamento que é Cristo, mostrar essa unidade de espírito. É claro que pode ter alguma divergência aqui de um pensamento, de um tema ali, o que é absolutamente normal, mas uma coisa é certa, irmão Neilton, o fundamento é Cristo. Opa! Ele aí já é outro evangelho. Isso. O próprio Paulo falou, né? Diferente de Cristo, diferente do ressuscitado, é anátema. E não nos serve de maneira alguma. Nós ficamos com Paulo, porque é ele que é o apóstolo que colocou esse maravilhoso fundamento. Nós amamos essa palavra, nós damos a vida, damos o nosso tempo, damos o que nós temos por essa palavra, pela divulgação dessa palavra. E nós não somos um povinho pouco, não. Se engana quem pensa que nós somos uma minoria, se engana quem pensa que nós somos um povinho que não tinha o que fazer, que brigou com o sistema, não é isso? Nós brigaram com o sistema, não tinham o que fazer, nada disso. Nós somos um povo que amamos a verdade, damos a nossa vida pela verdade.
é o Evangelho da Graça. Esse é o nosso papel aqui. Amém, meu irmão, amém. Exatamente, porque muitas pessoas, principalmente da tradição religiosa, têm essa ideia na mente. São os rebeldes que se decepcionaram com seus pastores. E a ideia não é essa. Pelo contrário, nós somos um povo privilegiado que Papai do Céu abriu a mente e nós não nos conformamos com esse sistema podre religioso que está aí enganando pessoas. Enganando bem, enganando muito bem. Eu passei por lá 35 anos. Quando eu cheguei lá, eu participei do departamento. Então, foi um bom tempo lá. E saí porque Deus mesmo aclarou aqui a minha mente. Eu posso falar aqui rapidamente como é que foi? Agora sim, fica à vontade, meu irmão. Fica à vontade. Um certo dia eu era o responsável por abrir lá o culto, né, lá de onde eu estava, e o irmão que ia me ajudar estava demorando a chegar, estava atrasado, em cima da hora o abençoado não chegava, eu fui para a porta esperar o abençoado, quando ele chegou faltava 10 minutos, né, veio ele e a esposa dele. Eu esperava, ela veio falar comigo, eu esperava que ela falasse o que para mim? A paz do Senhor, meu irmão, porque era assim que a gente se cumprimentava, né? A abençoada já estava ouvindo Miguel Ângelo, na época, que tratava da graça aqui no Brasil. Ela virou para mim assim, sem eu esperar, sem mais, sem menos. Boa noite, abençoado. Jogou essa bomba em cima dos meus peitos. Eu disse, que é isso? Que é isso que ela está falando? Mas aquilo aqui, ó, papai aqui, né? Que palavra é essa? Começou a despertar, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, e chegou uma hora que não, agora já não dá mais, já mudou, e nós estamos aí crescendo. Eu tive o privilégio, né, a honra dada por Deus, é claro, de começar a ouvir essa palavra bem lá quando ela chegou aqui no Brasil, foi um dos primeiros, né? Um grupo pequeno, bem no começo, ouvimos através de Miguel Ângelo, temos que ser sincero, porque foi ele que começou aqui no Brasil, ele ouviu de um homem chamado José Luiz de Jesus Miranda, lá nos Estados Unidos, um homem lá de Porto Rico, lá de Ponce. Ele ensinou, falou, explicou para Miguel Ângelo trouxe aqui no Brasil. Depois, por algumas divergências, né, doutrina para lá, doutrina para cá, e se separaram. Mas ele falou muito dessa palavra aqui, um pouco de fermento, mas é Deus que trata, não somos nós, cada um dará conta de si. E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui, passamos também no Hélio de Carvalho, passamos lá no Crescendo em Graça, não sei se o abençoado conheceu, muito maravilhoso, foi um crescimento assim, muito, passei lá no Renato Suete, passei também no nosso irmão, agora há pouco tempo, Geraldo Moraes, e estamos aqui abençoados, falando dessa palavra que não nos cansa, não nos cansa. Se o abençoado deixar, eu vou falar aqui 1 hora do nosso Pai, e com muita alegria, essa que é a verdade. Então, acho que nessa vida não tem nada que me deixe assim, mais alegre. Eu estava até conversando com a minha filha agora, há 10 minutos antes de começar aqui com a abençoada, ela me perguntou, pai, o senhor não fica nervoso, não? De maneira nenhuma. Falar do nosso Pai, olha, já falamos com tantas pessoas, já ouvimos tantas coisas, e falar do nosso Pai é sempre uma alegria, muito boa mesmo, não nos cansamos nunca, de maneira nenhuma. É verdade. E, meu irmão, essa questão da graça de Deus, ela é tão maravilhosa, porque, assim, eu entendo que Deus permitiu a nossa caminhada, a nossa trajetória, por onde a gente passou, o nosso início também na graça de Deus. É claro que o chamado é sempre esse, crescer na graça e no conhecimento. Uma coisa é certa, na graça de Deus, dentro do fundamento que é Cristo, ninguém fica estatizado, ninguém fica raquítico. Porque todos nós, naturalmente, temos uma mente dentro deste temor que nós desenvolvemos, né? O próprio Pai, o próprio Espírito vai nos encaminhando a isso. A gente fica muito preocupado, assim, quando vê pessoas que, de fato, erraram o alvo, né? Deixaram a graça de Deus. É aquela velha história que a graça era para aquele período, etc. Não existe mais graça. Então, são pessoas que perdem o alvo. Mas para esses irmãos que continuam firme e forte, independente por onde eles tenham passado, o importante é isso.
qual a bandeira que você defende. Então, a nossa bandeira não é uma instituição religiosa e Não, também de não maneira é nenhuma. um nome. Não, a gente não carrega um homem. Por exemplo, a gente sabe que quem começou no mundo falando da graça foi o José Luiz de Miranda, principalmente no que tange, né, que chegou até nós. Eu, particularmente, entendo o seguinte, claro, muito fermento, idolatria, mas também havia ali pérolas, havia também uma mensagem que, através daquela mensagem, hoje nós conseguimos enxergar de uma forma mais ampla, né? Conseguimos perceber aquilo que vinha de fato como revelação da graça de Deus e aquilo que era dentro do homem. Porque, assim como tem no sistema religioso um pouquinho também de ensinamento, entre aspas, bíblico, mas a gente sabe que tem o dedo do homem, tem ali o domínio do homem. Então, na graça de Deus, também não poderia ser diferente, porque, afinal de contas, estamos lidando com pessoas, com seres humanos e são sujeitos às falhas. Mas o mais importante, irmão Nilton, é essa conscientização que nós devemos ter, estar purificando isso, estar, digamos assim, aperfeiçoando, né, como disse Paulo, a nossa mente no entendimento de Cristo. E aí, assim sendo, o próprio Pai estará julgando a nossa consciência e a gente vai continuar andando, levando essa mensagem maravilhosa adiante. O apóstolo Paulo, ele disse um negócio muito importante, até o meu vovô, né, que nunca conheceu o Evangelho assim, da Graça, ele era do sistema religioso, ele sempre me falava, se nós nos gloriamos em alguma coisa, nos gloriamos em Cristo e sua cruz. Não em homem nenhum, não em Miguel Ângelo, não em José Luiz, não em Hélio de Carvalho, não em Geraldo de Moraes, porque são homens iguais a nós, que receberam da mesma maneira esse ensinamento, essa revelação. Nós louvamos a Deus pela vida deles, porque Deus usou cada um deles num tempo determinado, dentro de um propósito de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de cada um, honro a todos eles, mas a nossa honra, o nosso louvor, o nosso agradecimento aqui é Cristo representado. Não pode ser diferente de maneira nenhuma. Aquele que aclarou aqui, que me salvou, abençoado. Olha, eu tenho assim, um sentimento de gratidão e eu acho que eu também deve ter passado pelos abençoados que muito grande, porque essa palavra da graça, ela me fascina. Tudo que eu ouvi me deixa assim fascinado, mas teve uma coisa que eu ouvi, que eu aprendi, que quando chegou aqui na minha mente, me causou assim uma alegria tremenda, foi quando eu descobri, quando eu entendi que a salvação, que Deus não dependia das minhas obras. O abençoado, você nem se explicasse para os abençoados como é que eu fiquei feliz quando eu descobri, não depende de mim? Não, Cristo já fez tudo, ele já te escolheu, ele já escreveu o seu nome no livro da vida, ele já morreu por você, ele já ressuscitou, já está tudo pronto, você só tem que viver. Olha, abençoado, porque eu me esforçava, eu fazia as coisas, entendeu? Procurava fazer, mas com essa carne aqui, imagina, quando eu conseguia fazer uma certa, já tinha feito 2, 3 erradas. Aí a consciência de pecado jogava lá no inferno, mas quando veio o Evangelho da Graça, essa palavra, olha, tem que dar valor a essa palavra, abençoado, tem que dar valor, ela nos salvou aqui na nossa mente, olha, ela não precisa fazer mais nada por você, se não fizesse mais nada, só me salvar aqui desse probleminha que eu tinha aqui na minha consciência, já sou eternamente grato a Deus por isso, abençoado. Não fui eu, foi Ele que fez todas as coisas. Isso me deixou extremamente feliz. Se alguém pensa que pode fazer alguma coisa, tire o cavalinho da chuva, abençoado, porque ele já fez todas as coisas pelos seus filhos. Eu recebo que eu sou escolhido dele, e recebo que você também seja escolhido dele. Gratidão é o sentimento que nós temos hoje por Cristo ressuscitado, por tudo que ele fez por nós. Por isso nós não paramos, não cansamos. Às vezes alguém me falou assim para mim, você não cansa, não? Você não todo domingo aí falando e já foi para lá, foi para lá. Enquanto ele me permitir andar, respirar, e tiver um celular na mão, vou falar. Enquanto ninguém me proibir, não cortar a minha língua, eu vou continuar falando dessa palavra maravilhosa. Às vezes erramos, abençoado, com certeza, né? Mas vamos sempre com a consciência no Cristo
ressuscitado, que nos salvou. Fico muito feliz com isso. Muito mesmo, não é pouco, não. É verdade, meu irmão. E assim, quando a gente aprende a valorizar esse entendimento que chegou na nossa vida, porque assim, cada um tem consciência de onde passou, né? Por onde andou, sabe o tanto que sofreu. Então, quando o conhecimento chega, o apóstolo Paulo disse: olha, a ciência incha, o amor edifica. Então, às vezes, o conhecimento até chega à pessoa, chega em forma de ciência, né? Porque, queira quer não, a graça de Deus ela é uma ciência espiritual. Está escrito, né? Está escrito. Isso. Agora, o problema é quando as pessoas só a recebem como ciência. Aí, Paulo, a ciência vai inchar. Agora, quando você recebe esta ciência, este conhecimento, com o amor, aí, meu irmão, pode ter certeza que você vai viver louvando ao Eterno. Porque existe uma guerra tremenda, né? Dessa carne com a nossa mente. A religião, ela defende a existência de um ser, de um diabo, né? Um espírito. Olha, ficava assim pensando, imagina só, eu com essa carne complicada que eu tenho, né? Que só puxa para trás, se ainda tivesse um espírito, um ser com espeto atrás de mim, abençoada, isso aqui virá um inferno. Mas, graças a Deus, que o único inimigo que eu tenho é essa carne aqui, que o Evangelho me educa, me explica como é que eu tenho que tratar essa carne. E nós vamos seguindo. Não existe diabo, não existe diabo. Pelo menos é na forma que a religião colocou, né? O espírito, que tem um tridente, tem um rabo, tem chifre. Olha que coisa, chega até a ser engraçado, né? Mas eu acreditei nisso por vários anos. Mas isso também não existe. É outra mentira da religião, que o Cristo ressuscitado nos resgatou dessa mentira. Olha, se deixar que eu falar as coisas que ele fez na nossa vida, o que ele tirou da nossa mente, e são muitas coisas. Quando eu estou assim, procurando um tema, né, para falar todo domingo, às vezes eu fico 2, 3 juntos assim, meu pai, esse aqui está bom, esse aqui está ótimo, esse aqui está excelente, e tem que sortear para ver qual vai ser, porque todos os assuntos me fascinam, todos esse conhecimento dessa graça é uma coisa assim espetacular. Nós sabemos que é Deus que, né? Você é Deus que faz isso, mas quando esse assunto chegou aqui, pessoal, é alguma coisa assim maravilhosa, alguma coisa espetacular mesmo, muito bom, muito bom. E o bom, Nilton, e os irmãos que estão aí nos comentários, obrigado vocês aí que estão aí comentando, participando também. No finalzinho da mensagem a gente vai aí falar alguns nomes aí. E o bom, irmão Nilton. Nilton. E os irmãos também aí presentes, é o seguinte, no sistema religioso, principalmente a gente que estava, digamos assim, na linha de frente, envolvido, né? Com o ministério eclesiástico, isso. Você vê que a gente tinha aquela pressão psicológica, né? De ser melhor, dar o nosso melhor, estudar, e fazer um pouco de teologia. Por quê? Porque, na verdade, a tradição religiosa, ela vive cobrando, porque é um ministério de condenação, né? Sempre está cobrando algo de você. Então, você se sentia no dever de ter que mostrar uma santidade. Não estou dizendo que você não tinha uma vida em temor de Deus, não é isso. Mas, às vezes, você tinha que, além de ter a sua vida no temor de Deus, você tinha que externar isso. Havia uma necessidade de você ter que externar isso para mostrar para o outro que você, de fato, era de verdade, que você era crente realmente, porque você não passava nem na porta de um bar, não falava com aquele amigo que no domingo estava lá tomando uma cerveja. E hoje, quando a graça chega na nossa vida, a gente consegue administrar isso de uma forma tão saudável que a gente compreende que não é para fazer inimizade, ficar de mal, ou digamos assim, desprezar o próximo. Não, a gente tem a nossa consciência, a nossa fé, a nossa espiritualidade. Então, seguimos essa paz com todos e desfrutamos desta graça
que para o sistema, de fato, é loucura, porque eles não conseguem, eles não aceitam o irmão dizer assim, eu sou livre. Por quê? Porque o sistema aprendeu a viver com cabresto. E a graça de Deus, ela arranca esse cabresto, ela prende a tua mente em Cristo, e uma vez que você está preso tão somente em Cristo, aí eles dizem assim, desengrejado, não tem pastor, não tem liderança, mas na verdade, irmão, é porque eles estão privados de viver essa liberdade, aí eles não entram no reino e querem impedir aqueles que estão desfrutando do reino da graça. É porque a religião, o tema central da religião é o medo, porque eles colocam medo em você. Olha, se você for embora, lá fora o diabo vai te pegar, vai te levar para o inferno, você vai perder a salvação, Deus vai arriscar o seu nome do livro da vida. Então, se quiser voltar, pode não ser mais aceito, pode não dar tempo, a sua vida pode ser ceifada a qualquer momento. Então, a religião, ela vive debaixo de um medo. E o Evangelho da Graça tirou esse medo. Hoje, abençoado, não tem medo de mais nada. Se eu cair durinho agora aqui, ó, cair duro aqui, ó. Eu sei que meu papai está lá me esperando, já vai me levar e está tudo certo, mas na religião ele não tem essa consciência. O medo é tanto lá que ó, você pode juntar 100 abençoados lá da religião. Nenhum deles, eu falo isso com certeza absoluta que eu passei lá, nenhum deles tem certeza que são salvos. Nenhum. E hoje, na nossa consciência aqui, devido ao Evangelho, nós estamos convictos, eu tenho certeza absoluta que saindo daqui, o preço já foi pago, o papai já acertou tudo, a conta, o cash lá, o Pix já foi feito, lá na cruz, lá, e foi com sangue, não foi? Já está quitado já, não tem mais nada que você faça, mesmo que você não queira, abençoado. Como falava a minha vovó, mesmo que você se vire pelo avesso, isso não vai mudar. E foi o próprio Deus que pagou o preço. A religião bota medo porque não tem esse conhecimento. Graças a Deus, nós não temos esse medo. O Evangelho tirou. Não é que nós somos melhores do que eles, não é isso. É o conhecimento que chegou aqui, ó, até nós, aqui no nosso entendimento, o próprio Cristo ressuscitado. Isso é muito bom. É o verdadeiro amor que lançou fora, de fato, todo medo, né? Opa, isso. O amor que ele teve por nós lá na cruz, nem na cruz, antes da fundação do mundo. Sim. A religião ensina que a salvação, ela começou na cruz, e não foi na cruz. Na cruz ela foi consumada, mas ela começou lá. Paulo fala lá para Timóteo, nos salvou, nos chamou com uma santa vocação desde antes dos tempos eternos, e não dependeu das nossas obras, dependeu dele, da escolha dele. E na cruz, ele pagou o preço por essa escolha, que não foi pouca, né? Não foi pouca. Graças a Deus, ele me escolheu e isso me deixa muito, muito feliz, muito feliz. É verdade, meu irmão. E o bom, meu irmão Neilton, é assim, a gente percebe que ao decorrer da nossa caminhada em graça, a gente vai, quer não, a gente vai deixando, né, assim, algumas pessoas para trás, não no sentido de abandonar, mas que caminharam conosco dentro da tradição religiosa. Mas não é porque a gente quis isso, não é porque a gente quer isso, melhor dizendo. Na verdade, o que nos separa hoje é essa doutrina maligna, né, digamos assim, deturpada, que as pessoas têm do entendimento acerca de Cristo. Porque, assim, não é que você deixou de amar o seu irmão. Pelo contrário, o apóstolo Paulo ele disse na carta aos Coríntios, e amando mais, ele era menos amado, por falar a verdade. Então, quer dizer, não, na carta aos Gálatas, perdão. Então, quer dizer, nós falamos a graça de Deus, não é para ofender o irmão, não é para desprezar aquele irmão que congrega lá no sistema. Na verdade, é porque nós amamos os nossos irmãos e nós queremos que eles também venham desfrutar desse conhecimento, né? E que eles venham estar nesse descanso, principalmente na nossa alma, na nossa mente, de que outrora nós não tivemos e eles estão lá buscando. Porque eles vivem buscando algo que, na verdade, já é uma realidade neles, mas eles não conseguem, de hipótese alguma, encontrar. Por quê? Porque eles não buscam pelos critérios de Cristo. Eles buscam
pelos critérios humanos, religiosos. E aí não entra no descanso nunca, porque está desvalorizando os feitos de Cristo. Aí não tem como combinar, porque, na verdade, né, o Evangelho da Graça é o sentido contrário da religião. Não tem como andar em linha paralela. Não tem, porque quando nós falamos, quando o Evangelho diz, né, nós repetimos, não há pecado. Toda religião, todos dizem. Aí não tem como andar junto. Nós não queremos. Olha, eu levei essa palavra já para muitos, e muitos me abandonaram. Não por causa de mim, mas por causa da palavra. Eu não posso abrir mão da verdade. Tudo que se chama Deus, tudo que se chama Evangelho, tudo que se chama graça. Não existe a menor possibilidade de haver amizade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala nisso, aos Romanos, de outra maneira, não é graça. A graça já não é graça. Haver uma amizade doutrinária, assim, vamos dizer assim, entre quem está aqui falando do Evangelho ressuscitado e com o sistema religioso. E isso não é de hoje. Isso, desde o tempo dos apóstolos, aconteceu isso. Nunca houve amizade entre Paulo e os outros apóstolos. Nunca houve isso, falando em termos de doutrina. Isso, em termos de doutrina. Nos outros assuntos, eu não sei, talvez eles torcessem pelo mesmo time, gostavam da mesma cerveja, e não sei. Mas quanto à doutrina, não havia amizade. Tanto que Paulo falou para Pedro, você sendo judeu, obriga os gentios a judaizar. Você obriga, você não anda na verdade do evangelho. Não havia amizade. Por quê? São doutrinas diferentes. Quando um está subindo, o outro está descendo. Não tem. Não é que nós não gostamos de ir lá na igreja tal. Não é isso. Por quê? A doutrina é diferente, não está na verdade. E tem uma coisa que nós amamos, abençoado. Eu amo, eu tenho certeza que o abençoado ama. É a verdade. Nós não precisa nem ser bonito. Se for bonito, é melhor. Mas tem que ser verdade, segundo o Evangelho. Se for verdade segundo o Evangelho, aí nós estamos. Nós estamos. Aí, abençoados. Olha, conversando com um irmão meu, é bem próximo meu, sabe que mais próximo assim você pode usar um vocabulário mais rasgado. Eu mostrei para ele aqui, Romanos capítulo 7, verso 4, diz que estamos mortos para o corpo de Cristo e para pertencer ao outro. Como é que se chamava o corpo de Cristo? Agora ressuscita. E daí? Eu não estou vendo nada disso aí. Como é que eu vou andar em linha com essa amizade? Não tem. Não existe maneira. Mas nós ficamos com a verdade. Não desprezamos ninguém. Amamos a todos. Fazemos bem a todos, mas tem que ser na verdade do Evangelho. Senão, pessoal, não conte comigo. Já dizia o profeta, não andarão dois juntos se não houver acordo, né? Isso. O nosso acordo é o Cristo ressuscitado. Parte daí. Acordo, então não tem como andar junto. E assim, não tem. Às vezes a gente vai amadurecendo, né, irmão? Esse é o chamado, a gente vai crescendo na graça, no conhecimento, e a gente vai suportando. Porque, às vezes, o suportar é justamente você não estar confrontando, porque tem coisa que não vale a pena. Assim, você falou da graça, você percebeu que a pessoa se abriu para um assunto. Eu sempre costumo dizer, irmão Nilton, o seguinte: aqueles que irão receber a palavra da graça, principalmente se tratando daqueles que estão no sistema religioso, eu não vou dizer uma pessoa que nunca frequentou um templo religioso, uma pessoa que não tem uma religião definida, né? Talvez uma pessoa que, não, meu pai era pastor, meus avós eram católicos, mas eu não tenho nenhuma doutrina, por assim dizer. Então, essas pessoas, naturalmente, eu acredito que seja até mais fácil entender a graça. Agora, quando você pega um religioso, que ele está lá, convicto que tem que fazer o sacrifício da fogueira bamba, que tem que participar lá do altar, que tem que fazer lá o paga-preço do dízimo, e a oferta especial, e a primícia. Essas pessoas, elas estão conformadas com o sistema. Não vale a pena você confrontar.
Agora, quando você percebe, e Deus te dá esse discernimento, né? Quando você percebe que tem uma pessoa lá inconformada, ou seja, ela tá lá no sistema, mas ela chega para você, irmão, eu não gosto de falar não, né, para não pecar, mas existem algumas situações que a gente não concorda. Aí é a hora que você percebe que aí é um terreno fértil. Desse jeito. Olha, eu já sofri muito por causa disso. Graça nos foi revelada, que nós começamos a entender, eu queria que todo mundo entendesse igual a mim. Sim. Não, mas porque era tão claro aqui na minha mente, tão simples de entender, e que eu fui levar essa palavra bem no comecinho, para um abençoado, porque eu pensava assim, eu mal fiz o 2º grau, né? Não sei muita, não tem muito estudo, coisa e tal. Eu tinha um amigo meu que ele estava na 2ª faculdade, falava 2 ou 3 idiomas, uma pessoa muito inteligente, e eu cheguei, senta aqui que eu tento te mostrar um negócio aqui. Eu pensei, ele vai entender fácil, vai entender molinho, porque eu entendi, expliquei para ele, está escrito aqui, lê aqui. Fiquei 20 minutos mostrando assim para ele, né? No final ele olhou para mim e falou assim, sai fora disso que você é mal furada. Aí eu fiquei assim, mas é Deus aqui, se Deus não tirar o véu, abençoado, se Deus não iluminar, não vai. E porque uma coisa que eu aprendi muito importante, abençoado, nesse tempo aí, e é uma verdade, o entendimento dessa graça, o entendimento do evangelho, não depende de inteligência humana. Não é porque você é muito inteligente que você está habilitado a entender a graça. Ou o contrário, né? Que você mal sabe ler e escrever, só sabe desenhar o seu nome, que você não vai entender. Nada disso. O apóstolo Paulo é muito claro. Se Cristo não tirar o véu, em Cristo, não tem jeito. Se Cristo tirar, abençoado, nem que você não queira, tu vai entender, porque foi Cristo. Não cabe aí a inteligência natural. Por isso nós não devemos, como o abençoado falou, não querer brigar com ninguém, nem se expor com ninguém, por causa dessa palavra, por causa da pessoa não entender. E se não tiver de entender, ele não vai. É Deus que dá o entendimento. Paulo é bem claro nisso. Se Deus não tirar o véu, se Cristo não tirar, não tem jeito. Eu agradeço a Deus que o meu ele tirou e tirou todinho, tá bem limpinho. Bem limpinho. Graças a Deus. E interessante, o próprio Paulo ele disse na carta aos Coríntios, né, que Deus aniquilou a sabedoria deste mundo, né, dos príncipes, dos nobres. Não são muitos sábios segundo a carne, né? Tem muitos os nobres, etc. Mas Deus escolheu as coisas loucas, as coisas verdade, então, verdade. De fato, o conhecimento da graça como o irmão falou, eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que começaram a falar da graça e a gente foi aprendendo uns com os outros. Mas assim, o camarada pode entrar nessa live aí, tá vendo a gente bater esse papo. Ele pode ficar aqui do início ao fim. Ele pode pegar a Bíblia dele em casa, ler de ponta a ponta. Desse jeito. Mas se Deus não imprimir na mente dele, no coração dele, não adianta. Não vai. Por isso que toda honra e glória é de Cristo. Hoje a gente percebe, infelizmente, dentro da tradição religiosa, é aquele orgulho, né? A prepotência do homem. Porque eu. Paulo já dizia logo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu amo Cristo quando Paulo diz lá, por exemplo, aos Gálatas 4,19, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Porque não é para Paulo ser formado em vós, não é para o irmão Elsto, não é para o irmão Neilton, não é para os irmãos que pregam a graça ser formado na mente, porque senão você não vai andar em Cristo, vai andar na mente do irmão que prega o sistema, que prega a graça, etc. E aí você não cresce. Desse jeito. E esses irmãos que têm a sabedoria como um ponto forte, não deve se esquecer o que Paulo falou, né? Paulo é um homem muito inteligente, um dos mais inteligentes da época dele. Ele disse, em prol do evangelho, que toda aquela inteligência dele, ele tirou como esterco. Aí, para comparar com o evangelho, isso aí é esterco, isso aí é trapo de imundícia. Ele não acrescenta em nada em prol do evangelho. Então, pessoal, o que nos faz andar, o que nos move, o que nos dá vida, é o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da incircuncisão. É isso que nos move. É isso que nos move.
Irmão Neilton, estou vendo aqui muitos irmãos nos comentários. Quero, enfim, agradecer aqui. Maria de Fátima, Simone. Quem é a Samuca aí? Falaram de Samuca. Estou vendo Adailto Dias, Graça e Paz, meu irmão. Vera Lina Candeias, Samuel, Graça e Paz. Tem mais alguém aí? Vamos lá. Estão dando aí Antônia Santos, Graça e Paz. Estão dando aí as boas-vindas, né? O nosso irmão Neilton. Quem mais aí? Tem mais alguém? Vamos lá. Cadê? Acho que Açucena Flor, Graça e Paz. Enfim, a todos vocês aí que estão aí nos comentários. Estamos juntos. A gente está lendo aqui rapidinho, porque vai passando, né? Leão, pregador, Reinaldo Júnior, obrigado. Irmão Nelson, como sempre, ligado. José Ribamar Santos, vamos que vamos. Então, assim, acreditamos, né, que é o Brasil todo conectado, né? Lia, tem mais alguém aí? O mundo todo. Exatamente. Ô, irmão, desculpe. O irmão tem um canal no YouTube, anuncia aí também, para os irmãos estarem se inscrevendo lá. Sim. Nós, algum tempo atrás, quando nós começamos a fazer live no Facebook, nós tínhamos um canal no YouTube, mas devido a alguns problemas técnicos lá com os abençoados que operavam, deu alguns probleminhas, nós tivemos que abandonar aquele canal. Sim. Abrimos um outro canal, e esse canal se chama Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Aí você vai me e vai nos ajudar a fazer essa palavra correr e ser glorificada. Abençoados com todas as bênçãos. Aí, ó. Então, esse é o canal do irmão Abençoado com Todas as Bênçãos. Neilton Cardoso. Vamos lá, se inscreva, vamos dar uma força lá para a gente somar, né? A propagação do Evangelho. Enfim, outros irmãos comentaram aí, mas não deu para ver. Deixa eu ver quem foi. Jandra, é isso? Nome diferente, Jandra? Jandira, né? Jandira, não é isso? Jandira. Luzivânia também, Graça e Paz, Graça Eterna. Algumas pessoas aqui, eu acho que é a primeira vez que está aqui, pelo menos nos comentários, né? Outra aqui é Ismar. Eu estou sem óculos hoje. Meu irmão Ismar Gamieri, é isso? Ganieri, alguma coisa assim. Graça e Paz. Deixa o meu óculos aonde, ô Jesus? Lucinete, Graça e Paz, enfim, todos vocês que porventura estejam pela primeira vez, então dão uma força lá no canal, se inscrevam no canal. Democracia da Graça também, nosso irmão Carlos, que está aí também já, com seu canal ativado aí, né? Tem também o irmão, cadê? O irmão Sandro não está aqui também, não. Tem o irmão Sandro, o irmão Giovanni também, acho que comentou aí. Então, assim, o que a gente quer, irmão Neilton, é justamente manter, né, e fortalecer esta comunhão, embora longe, né, fisicamente, mas no mesmo espírito, ou seja, em defesa desta palavra. Nossa ideia é levantar a bandeira da graça de Deus. Então, assim, principalmente, a irmã, cadê minha irmã Vanilda Lima, Graça e Paz, já tivemos aqui abençoada também com essa abençoada. Então, o nosso propósito é levantar, né? Sair em defesa do Evangelho da Graça. Entre aspas, em defesa não é que o Evangelho necessariamente dependa que a gente defenda, né? Ele por si só se defende. Mas eu falo a gente unir forças, né? A gente dar as mãos, a gente cooperar nessa propagação, somar. Para quê? Para que as próximas gerações, porque assim, o nosso tempo vai passando. Mas os jovens... Meu irmão, a minha filha tem 7 anos de idade. Ela chega lá no nosso local de reunião, a gente se reúne aqui aos domingos, ela chega lá, tem uma salinha ali que fica com as crianças brincando, e outro dia eu fui levar na escola e a gente conversando, ela dizia assim, não, porque o diabo não existe, o diabo é a nossa natureza, é a nossa carne. Eu digo, olha que coisa. Quer dizer, as crianças estão sendo hoje educada com o Evangelho da Graça através das nossas vidas, para não ser enganada como nós fomos. Sem medo. Vamos viver sem medo. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, para que essas verdades venham a chegar às próximas gerações, depende hoje de uma unidade, né, de um trabalho forte nosso. Não que a graça dependa do homem, por favor, não me interprete mal. Mas Deus sempre usou homens.
Com certeza. Algumas pessoas dizem assim, irmão Elcio, né, eu chamo de gracistas, né, para não chamar de carnais. Não precisa pregar o evangelho, porque Colossenses 1:23, Paulo pregou o evangelho no mundo inteiro, mas foi o mundo inteiro da sua época. Eu não estava lá. Nós não estávamos lá. Paulo cumpriu o chamado dele. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira. A carreira de quem? A minha carreira? Não. A minha carreira está aqui. A do irmão, a dos irmãos que anunciam está aqui. Ele acabou a carreira dele, combateu o bom combate dele e guardou a fé. Então, nós temos que combater esse bom combate no nosso tempo, para que outros venham também combater esse bom combate e continuar com esse trabalho maravilhoso. Apóstolo Paulo, quando ele entrou em cena, os outros apóstolos, os apóstolos da circuncisão, os apóstolos de Jesus de Nazaré, já estavam lá há muito tempo. E Paulo teve muito trabalho, muita dificuldade, e contou com a ajuda de alguns, não é isso? Para que o evangelho do Cristo ressuscitado fosse anunciado. Dessa mesma maneira, hoje nós temos que nos unir aí para fazer que essa palavra corra e seja glorificada. Ou você quer com os seus irmãos, pelo menos eu não quero. Eu fico muito triste quando vejo um irmão meu, um tio meu, um parente meu lá no sistema, falando dessas coisas. Deus te abençoe, irmão. E eu botando a mão na cabeça dos irmãos, com medo do diabo. Isso me deixa triste. Porque eu sei que aquilo ali é uma mentira. Eu sei que ele está no engano. Esse é o nosso papel, é o nosso trabalho. Levar essa palavra a esses abençoados, para que, da mesma maneira que aqui foi livre, a deles também sejam livres, sejam salvos, da mesma maneira. Um abençoado escreveu aí nos comentários, eu tive aqui a liberdade de ler, perguntando de onde que nós somos, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Falamos do evangelho da incircuncisão. Nosso assunto não é outro, é o evangelho da incircuncisão, que nos dá muita alegria. Também, se o abençoado me permitir, gostaria aqui de mandar um abraço para a abençoada lá do Rio Grande do Sul, que está aí nos assistindo. Muito obrigado, abençoada, pela sua participação. Ele está sempre colaborando. A abençoada Vanilda também. A abençoada que defende aí, levanta essa bandeira da graça aí, sem medo de sofrer, não é isso? Porque nós sofremos. A verdade é essa, nós sofremos. Às vezes somos até insultados, somos ofendidos, mas isso aí não é problema. Desde que a palavra corra e seja glorificada, pode nos chamar quantas vezes for preciso. Se o assunto é esse, nós estamos aqui prontinhos para falar desse evangelho. É isso aí, meu irmão. Falar em sofrer, né? Sofrer perseguição por amor à graça. É claro que não se compara com o tempo de Paulo, com as perseguições que ele sofreu. Mas hoje, no nosso contexto, eu não vou dizer nem o de fora, porque, tipo assim, eu estou pregando aqui, o irmão está falando aí, de repente aparece alguém aí de outro estado, ou até mesmo do nosso estado, da nossa cidade, até mesmo do nosso bairro, e critica. Mas imagine que o quanto nós temos que abrir mão de muitas vezes, eu digo isso, até certa amizade, por assim dizer, com algumas pessoas até da própria família. Porque tem gente da própria família que te chama de herege. Eu era chamado, com 18 anos no sistema, eu era o queridinho pastor Elcio, o homem de Deus, o homem do jejum, o homem que profetizava. Hoje em dia, irmão Neilton, eu percebo que dentro mesmo do meio da minha parentela, eu sou meio que deixado de lado, sabe? Pessoas que você andava ali, que abraçava e que te via como um homem de Deus, enfim. Hoje já te vê com outros olhos, te vê como um herege. E aí vem a questão. Isso a gente é um preço, entre aspas, a ser pago por levantar a bandeira da graça, porque você não está querendo agradar você mesmo. Porque se você quisesse agradar você mesmo, você estava, né? Não, é isso mesmo, tal. Mas não, nós temos uma personalidade, nós temos amor e zelo por esta verdade, ainda, até porque o próprio Jesus disse que ele veio trazer espada na casa, divisão. Paulo falou, né? Ou agrada a Deus,
ou agradar homens. Exatamente. E eu, particularmente, prefiro agradar a Deus. Assim, 18 anos que eu fiquei na tradição religiosa, tentando agradar o homem, pregar bonito para homem, carregar o pastor no colo, eu colocava a cabeça no travesseiro e aí vinham as indagações. Ainda que eu tivesse, de fato, porque a gente não... Na verdade, irmão, quem tem temor de Deus, sempre teve temor de Deus. Quem tem zelo de Deus, até no sistema, teve zelo de Deus. O problema é que a gente tinha temor e zelo, mas sem conhecimento. Esse que é o problema. Então, por mais que eu tivesse lá no sistema, temor de Deus, eu era um jovem pregador, solteiro, às vezes ia pregar em congressos e vários eventos, e aí as pessoas... E aí, ele tem carta de recomendação, como é o proceder desse jovem? Então, o temor de Deus fazia, digamos assim, a gente andar, né, entre aspas, em santidade. Mas, na verdade, era uma santidade que a gente queria provar para o outro. Mas na nossa mente ela não estava dando fruto, porque era algo mecânico, religioso, tradicional. Hoje não, graças a Deus, a gente continua com temor de Deus, com zelo de Deus, mas, acima de tudo, com conhecimento e amor, porque é isso que nos edifica. E a gente sabe que, ao decorrer da nossa caminhada, nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai receber, mas aqueles que receberem é porque papai já preparou o terreno e a semente, por certo, dará o seu fruto. A santidade da religião é uma santidade que depende do nosso esforço. Eu tinha que me esforçar para apresentar uma santidade. E o Evangelho não diz isso, que eu sou santo, porque ele lá está aqui, a santidade dele que me ocupou. Por isso que eu sou santo, não pelo meu esforço. A religião não entende isso. Quando eu estava lá na religião, eu era sincero. Olha, eu posso falar de mim mesmo eu posso falar. Eu era sincero, não tinha o conhecimento, eu procurava me esforçar para ser alguma coisa que eu já era. Aí, pessoal, imagina só a confusão que estava aqui dentro. Eu queria ser alguma coisa, eu me esforçava para ser santo, me esforçava. Eu não posso enganar a mim mesmo, para mim mesmo eu posso falar, não é isso? Eu me esforçava para ser santo, mas a santidade já estava, aí aquele conflito, e quando eu escorregava, que escorregava mesmo, né? A carne escorrega, aí vinha aquele conflito, é um zelo sem entendimento. Hoje não, hoje, quando eu erro, ainda continuo errando, mas eu sei, não, eu vou me acertar aqui, porque eu sou um filho não pode andar dessa maneira, de maneira nenhuma. Mas a santidade... Eu falei sobre isso pela manhã, sobre a nossa consciência, né, irmão? Isso. A consciência satânica é aquela consciência, né, diabólica, maligna, é que a pessoa faz conscientemente, mas ele, deliberadamente, ele tem prazer naquilo. Mas quando nós erramos, temos consciência que erramos, e logo procuramos acertar o alvo, é o que Deus disse em Davi: achei em Davi um coração segundo o meu coração. Não é que Davi não errava, só que Davi tinha consciência que quem errava era ele, não era Deus, né? E aí Deus se agradava porque viu um quebrantamento de espírito, né? Então, desse jeito. Quando a gente tem essa consciência, é claro que a gente vê Papai do Céu olhando para a gente com um olhar de amor, de cuidado, de misericórdia, porque ele sabe que nós somos falhos, mas a gente não usa a falha para nos cobrir maliciosamente. A gente erra ali, vamos procurar acertar aqui e vamos levar nossa consciência pura a Papai do Céu. Meu irmão, faça aí tuas considerações aí finais. Tu quiser citar algum nome aí de alguns irmãos no comentário, fica à vontade para a gente estar finalizando, tá bom? As minhas considerações são apenas de agradecimento. Agradecer a Deus, né, nosso papai, do nosso espírito, agradecer ao santo por esse convite aí maravilhoso. Para mim, acho que não tem nada que mais me alegra do que falar do Evangelho. E, se o abençoado me permite, convidar os abençoados que amanhã pela manhã, às 10 horas, pelo Facebook, ainda não é pelo YouTube, pelo Facebook, vamos estar aqui tratando de um tema bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Não onde herdar o reino de Deus. Paulo fala a respeito de uma turma aí que não está herdando o reino de Deus, e para variar, né, a religião faz uma confusão danada de reino, quem é, quem não é, e sobre esse assunto nós vamos estar falando
por alguns minutos. E convido a você, se for possível, nos acessar aí para fazer com que essa palavra corra e ser glorificada. Muito obrigado aos abençoados que passaram mensagem aqui, nos saudando. De coração, muito obrigado. Eu me sinto muito honrado. Quando eu comecei a tratar desses assuntos da graça, do Evangelho, nós começamos na fita cassete, né? Alguns já nem conhecem fita cassete, né? Aquela de 60 minutinhos. Nós nem imaginávamos um dia chegar assim tão longe. Deus nos levou assim, nos honrou assim, de uma maneira espetacular, e eu sou muito grato a Deus também por isso. E agradeço aos irmãos aí que nos prestigiaram aí. E não abandone essa palavra. Se cabe aqui um conselho, né? Se cabe um conselho aqui para você, nós não temos conselho para ninguém, né, de nós mesmos, mas do Evangelho por nada. Isso é um tesouro maravilhoso que Deus colocou aqui. É como dizia minha vovó, né? O tempero não vai mudar. Se você não gostou da comida, não adianta, porque o tempero não vai mudar. É isso aí mesmo, acabou. Não abandone essa palavra. Muito obrigado, abençoado, pela participação. Muito obrigado. Gratidão, meu irmão. Eu que agradeço. Estamos juntos. Vamos que vamos continuar aí combatendo o bom combate. Tá bom, meus amados? Então ficamos por aqui. Obrigado a vocês aí também nos comentários. Graça e paz, graça eterna. Que vocês tenham aí um final de noite maravilhoso, um excelente domingo. Amanhã também estaremos juntos aqui em Lauro de Freitas com a nossa reunião local, às 9 da manhã. E a mensagem será transmitida às 18 horas. Tá bom? Tá bom, abençoado. Uma vez, gratidão. E vamos que vamos. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, abençoado. Até a próxima. Até a próxima.